Boa tarde, queridos alunos. Eu queria que a gente iniciasse hoje, agora, a nossa quarta videoaula do assunto necropsia. Então, nós estamos enviando para vocês, essa é a quarta, número 4, videoaula, e enviamos duas partes de necropsia, de um vídeo de necropsia, dividido em duas partes, e ainda, como é uma filmagem antiga, ele está com o nome de autópsia 1 e autópsia 2. Só para lembrar que essa é a quarta videoaula para vocês. E a gente vai começar essa quarta videoaula, né? A gente vai começar fazendo uma recapitulação, né? Um exercício de fixação, ou seja, perguntando algumas coisas que nós já ensinamos nas videoaulas anteriores, mas pouca coisa, para fazer um remember, né? Fazer uma fixação, ou seja, uma recapitulação. Tá? É uma coisinha bem simples, mas eu vou deixar a questão, e durante o transcorrer dessa explicação de hoje, da matéria de hoje, do assunto de hoje, a gente vai respondendo essas questões. Por exemplo, nas últimas aulas, na verdade na última, nós falamos sobre as 4 técnicas que existem, mundialmente conhecidas, sobre as 4 técnicas de necropsia, para se executar uma necropsia. Que a gente conhece são 4 técnicas. Gostaria que vocês lembrassem aí, eu não vou falar quais, o nome das 4, ou dos 4 autores. Então, tem o nome do autor. Então, quais são as 4? E depois, ainda na sequência, ainda vou perguntar para você quais, se existe, provavelmente são 2, no máximo 2, mas de uma maneira geral é uma só que é usada para necropsia médico-legal, que é a que nós fazemos no ML. Tá? Então, quais são os nomes dos autores, ou seja, das 4 técnicas, e qual que é o mais usado no IML, tá bom? Então, no transcorrer nós vamos perguntando, isso é só para vocês terem uma lembrança, fazerem um exercício de fixação, ou seja, eu pergunto para ver se vocês conseguem lembrar, puxar pela memória, não vale consultar material, agora é assim, no toma lá da cá, no agora. Vamos ver, VaptVupt, vamos ver se vocês conseguem lembrar o nome dos 4 autores e qual a mais utilizada para médico legal, medicina legal. E eu tinha já adiantado nessas aulas que nós já tínhamos feito, eu tinha adiantado para vocês que a gente ia entrar no próximo assunto, que é conceito de morte, tá? O que é conceituação de morte, o que é tudo sobre conceito de morte, tá bom? Então, aqui no texto ele começa assim, conceito de morte dentro das ciências biológicas, jurídicas e sociais, e está longe de ter um consenso quanto ao momento real da ocorrência. É que a morte, observada desde o ponto de vista biológico, atentando para o corpo como um todo, não é um fato único e instantâneo. Tá? Conceito de morte. Não, a morte não é considerada um fato único e nem instantâneo. Pelo contrário, ela é o resultado de uma série de processos, de uma transição gradual. Sendo assim, a morte pode se definir como cessação total, permanente das funções vitais. Alguns autores afirmam que a morte não é um momento, e sim um processo que vai se desenrolando por um período. Tá? Então, morte, na verdade, é um processo, né? Não é exatamente um momento. Isso é o conceito básico, principal, geral de morte. Mas para você entender melhor o conceito de morte, ou para nós entendermos melhor morte, a gente encontrou algumas formas de classificar a morte, tá? De classificar o tipo de morte. Na verdade, é uma classificação quanto a algum conceito. Por exemplo, nós classificamos a morte
podemos classificar a morte de várias classificações, mas nós podemos classificar a morte quanto a alguns aspectos. Era isso que eu queria lembrar. Então, aqui eu tenho 3, que dá para a gente já englobar tudo isso que a gente está falando. Nós achamos uma classificação de morte em 3 aspectos. Primeiro, a morte quanto à realidade da morte. Aí ela vai se dividir entre real e aparente, que é real a morte clínica ou morte aparente. Também, então, quanto à realidade, quanto à rapidez ou à velocidade que a morte ocorre e quanto à causa. Na primeira lá, então, quanto à realidade, então vai se dividir em 2, ou seja, morte real, morte clínica ou morte aparente. Quanto à rapidez, à velocidade, vai se dividir em 2. Pode ser a morte rápida ou chamada de morte súbita. Ou a morte lenta, que existe a morte lenta também, né? Isso quanto à rapidez. Quanto à causa, ela vai se dividir em três itens, né? Quanto à causa, ela vai aparecer de 3 formas. A causa de morte pode ser natural, a causa de morte pode ser violenta, né? Morte violenta, que é uma característica de um tipo de morte, mas quanto à causa, né? Ligado à causa da morte. Ou então, causa duvidosa. Então, natural, violenta ou duvidosa. Duvidosa, ela vai se dividir em dois aspectos. A morte duvidosa. Porque a morte duvidosa ela pode ser tanto suspeita como morte sem assistência. A morte sem assistência é duvidosa também. Ela vai se encaixar nessa característica de morte duvidosa. Tá bom? Então, esses tipos de morte que nós vamos fazer. Voltando à pergunta que eu tinha feito no começo, só para recapitular, vamos voltar. E agora já vamos responder. Depois continuamos com o conceito de morte. O que é morte? Mas antes, voltando um pouquinho, as 4 técnicas utilizadas. Lembrou? Então são 4. Tá? Os autores são Virchow, Rokitansky, Letourneau e Ghon. Eu estou olhando lá, mas, né, mas precisa fixar esses autores, porque provavelmente é matéria de concurso, é matéria de prova, é questão de prova. Virchow, Rokitansky, Letourneau e Ghon. Vamos responder também a questão a sequência dessa pergunta que eu tinha feito para vocês, tá? Então, se lembrou? Virchow, porque pode ser uma questão que você vai ter que responder só os nomes dos autores. Virchow, Rokitansky, Letourneau e Ghon. Agora, continuando, né? A mesma pergunta, dando sequência, a questão é: o que é usado, quais dessas técnicas são usadas para medicina legal ou para necropsia médico-legal, que é aquela que é realizada nos IMLs, né? Então já vou separando que Letourneau e Ghon, que são as 2 últimas que nós falamos, normalmente não são usadas. Por quê? Só vou explicar rapidamente. Porque Letourneau e Ghon, elas são necropsias que, após abertas as cavidades, elas são retirados as vísceras, os órgãos em bloco. Então no IML não existe isso de tirar em bloco, a não ser em casos muito específicos. Então, de uma maneira geral, não é usado. Então, Letourneau é quando retira blocos inteiros nas cavidades abertas, ou seja, na cavidade torácica ou na abdominal. São tirados os blocos torácicos e blocos abdominais inteiros. Essa é Letourneau. E a de Ghon, a gente fala sobre monoblocos, ou seja, são blocos menores, mas mesmo assim são blocos, que também não são as mais utilizadas em necropsia médico-legal. Tá? Então, a gente entende que Letourneau e Ghon, como se trata de necropsia que retira as vísceras em bloco, ou os órgãos vitais que sejam em blocos, não são utilizados em medicina legal, dentro do IML.
É isso, né? Pode até ser usado em anátomo patológico lá no hospital, mas no UML não se utiliza. Não diz respeito à necropsia médico-legal, porque não procede, né? Ela não vai fazer sentido. O que vai precisar vai ser as duas primeiras, Virchow e Rokitansky. Agora, Virchow e Rokitansky que eu falei que podem, aí nós vamos responder duas que podem ser usadas em medicina legal, mas na verdade a primeiríssima é Virchow. Por que Virchow e Rokitansky? Porque na Virchow é retirado órgão por órgão, já vai, abriu a cavidade, já vai retirando. Primeiro pulmão, sempre nessa sequência, primeiro pulmão, depois coração, depois, se for o caso de fígado, se for o caso de rim, né? Depois o útero para ver a questão da gravidez, no caso de ser mulher em idade fértil, vai retirando os órgãos. Retira um por um e examina fora da cavidade, já retirado da cavidade, um por um, tá? Mas esse é o Virchow. Agora, o Rokitansky, o que acontece no Rokitansky? Que acontece às vezes no ML, e muitas vezes. As cavidades estão abertas, mesmo a cerebral, né? Ou encefálica, que a gente fala o mais correto para falar o cerebral, a gente não usa muito cerebral, a cavidade encefálica no IML, e a cavidade torácica, que tem aqui, e abdominal daqui para baixo. Então está tudo aberto. O que acontece a diferença entre Virchow e Rokitansky? O Virchow, como eu acabei de falar, vou repetindo, é retirado órgão por órgão, na sequência que eu falei. Geralmente primeiro o pulmão, depois o coração, depois os rins, e aí vai. As coisas que forem necessárias também, aonde é suspeita da morte, seguindo a diretriz da suspeita da morte. E o Rokitansky, praticamente a mesma coisa, porém tem uma diferença. E os médicos de ML, hoje em dia, eles estão fazendo, os novos da academia estão fazendo mais a Rokitansky. Por quê? A Rokitansky, a única diferença, ela vai tirar órgão por órgão. Porém, o que o médico, depois de tudo aberto, antes do auxiliar, no caso do auxiliar de necropsia, o médico pediu para retirar o órgão, antes disso, o que ele vai fazer? Ele vai falar, deixa aí que eu vou olhar primeiro. Quando ele examina em loco, tá? Que a gente fala que ele é examinado em loco, ali no local, antes de abrir, tá examinado ali, porque ele chama em loco. Antes de retirar o primeiro órgão, já é Rokitansky. Porque Rokitansky diz lá que antes, abriu a cavidade tem que ser aberta. Apareceu os órgãos, não toca o auxiliar. Ou seja, o médico, espera aí que eu vou olhar. Aí ele olhou, ele pode até examinar sem cortar, sem retirar. Ele foi lá, olhou, este exame a mais é Rokitansky. Porque aí ele vai falar, agora segue a mesma sequência do Virchow. Só que o Virchow não pensa que alguém, ou médico ou auxiliar que seja, vai examinar. Na verdade, quem vai descrever é o médico legista, o agente auxiliar do médico. Então não é a gente que vai descrever ou vai examinar os órgãos na técnica de Rokitansky. Quem vai olhar os órgãos, pode pegar os instrumentos e verificar os órgãos, olhar tudo, sem retirar, é o médico legista. Depois que o médico legista fez isso, aí vira Virchow, que aí ele já fala, então vai retirando. Aí a gente já sabe a sequência, já vai retirando e a gente vai cortar partes dos órgãos para verificar por dentro, aí já é Virchow. Porém, o Virchow não atenta para, não tem essa questão de primeiro examinar o bloco do jeito que ele está, os órgãos no bloco. Quando examina assim, virou Rokitansky. Então são as duas mais usadas. Na maioria das vezes a gente pode dizer que é a Virchow, porque nem todos os médicos falam, vou olhar primeiro, não. Então abriu o bloco, já abriu, então já pode retirar os órgãos. Eu estou retirando, então estou fazendo Virchow, porque eu não estou examinando lá em loco ou no bloco, eu já tirei. Quando eu já tirei, e o médico vai me ajudar, eu vou ajudando, vou auxiliando, que é a minha função, eu vou auxiliando o médico legista a examinar, aí já é Virchow, estou fazendo Virchow, né?
Mas quando olhou lá, já virou rock dance, porque o rock dance fala, não mexe e deixa o médico legista olhar primeiro. Então, é essa a diferença de virtue para o rock dance. Você pode responder as duas coisas, porque as duas são usadas. Né? Eu acho que até a maior quantidade é de virtue, que é só o médico fala, então já abriu, fulano, já abriu, auxiliar, já abriu, já retirou, aí que o médico vem fazer, examinar, e a gente vai auxiliar o médico no exame. Então, é virtue, que é aquele que já vai direto, retirando os órgãos, um por um. O rock dance que tira um por um, mas antes ele examinou em bloco. Examinou em loco, ou seja, ali no bloco, no local, quando abriu as cavidades. Depois, fechou, costurou, examinou, voltou no lugar e fez a sutura, tá bom? Voltando no conceito de morte. Então, esse conceito de morte que nós falamos, nós voltamos lá, que a gente então, esta apostila, esse curso de medicina legal que nós estamos usando, que é essa apostila, está dizendo o seguinte, está considerando a morte, fazer o conceito de morte, com relação a 3 aspectos. Então nós fizemos primeiro aspecto, quanto à realidade da morte, segundo, quanto à rapidez ou velocidade, e o terceiro, quanto à causa. Voltando de novo, com relação à realidade, a morte pode ser real ou morte aparente. Né? Real ou clínica, morte real. Ou morte aparente, que a gente vai entrar depois nessa especificidade. A gente depois vai, como é que a gente fala? A gente vai desmembrar isso, né? A gente vai especificar mais isso, vai esmiuçar mais cada assunto, né? Segundo é velocidade, morte rápida, também chamada de morte súbita, ou morte lenta, que também existe. Ou então, e aí o terceiro aspecto conta a causa. A causa pode ser natural, pode ser causa de morte violenta, que a gente tem muito no ML, ou às vezes uma morte duvidosa, que aí fica. Uma das dúvidas pode ser, morreu sozinho sem assistência, você tem um monte de dúvida em volta. Ou uma morte suspeita, dependendo do aspecto, dos sinais que a gente encontrar, a gente vai colocar aquela... O delegado já coloca pra gente, ou é morte suspeita ou morte duvidosa. Mas isso é a classificação da morte quanto causa, tá bom? Quanto à causa. Nós falamos do conceito de morte e falamos que, quando a gente falou lá atrás, que a morte pode ser real, clínica, ou morte aparente, nós vamos falar que também chamar ela aqui, de acordo com a apostila, de morte absoluta. Morte absoluta se caracteriza pela suspensão total e definitiva de todas as atividades vitais. Tá? Tá bom? Então, é isso que eu falei para vocês. Quanto à realidade, a morte vai se dividir entre morte real, que é essa que eu falei, e morte aparente. E a morte aparente, a principal delas que a gente conhece muito é a catalepsia, que é aquela que cessa os sinais vitais, quando vai examinar, não tem pulso, não tem respiração, mas a catalepsia, ela é uma morte aparente. Então, por isso que a gente já comentou várias vezes que a lei foi mudada de anos para cá, quando acontecia catalepsia, morte aparente, e depois tinha que fazer exumação e o corpo estava mexido dentro do caixão. Então, de lá para cá mudou a lei. Então, o IML tem no mínimo de 4 horas por lei, é lei isso, foi instituído em lei, mínimo de 4 horas para começar a mexer no corpo, né? Justamente por isso, para dar um tempo se é catalepsia ou não, porque a catalepsia ela não vai durar muito tempo, mas ela pode existir. A morte real, a morte clínica, que a gente fala, né, começando lá, que a gente falou morte absoluta e morte aparente.
Uma das grandes questões antigamente era poder determinar se uma pessoa realmente estava morta ou se encontrava no estado de morte aparente. Tudo isso visa evitar o enterro precipitado, que seria fatal numa situação, né? E o fato assumiu tanta importância, isso que eu falei para vocês, que chegou a influenciar legisladores que acabaram por colocar na lei prazos mínimos para implementação. Isso tudo que eu estava falando para vocês está aqui, que eu estou repetindo. Existem técnicas de ressuscitação por causa da morte aparente, tá? Então, essa é a morte real. E a morte aparente é a catalepsia, que eu falei para vocês. Depois, nós voltamos com relação à rapidez, né? A classificação da morte com relação à rapidez. A rapidez ela pode ser morte rápida ou morte súbita, que chama, e a outra é morte mais lenta, tá bom? A morte rápida é a morte inesperada, que acontece em pessoa considerada saudável, tida como saudável, e pela forma como ocorre, levanta a suspeita de poder tratar-se pode ser de morte violenta. Na maioria dos casos, no fim da autopsia ou na necropsia, chega-se à conclusão que essas mortes súbitas são mortes de causa natural. Muitas vezes as mortes súbitas, na maioria das vezes, são causa natural, por processos patológicos e tal, né? Então, essa morte súbita, morte rápida. E a morte lenta? Vamos lá. Deixa eu ver onde que está a morte lenta aqui. É a morte lenta. A morte lenta recebe o nome de morte lenta ou agônica, aquela que, em geral, vem de maneira esperada. Morte lenta. Então, ela não é inesperada. Aquela inesperada é a súbita. A morte lenta recebe o nome de morte lenta ou morte agônica, aquela que em geral vem de maneira esperada, devagar, significando a culminação, sabe, falência múltipla dos órgãos, geralmente as mortes mais anátomo, as necropsias mais lá da parte anatomopatológica, mas pode acontecer no IML também. A gente pode descobrir que aquela morte foi uma morte lenta, demorada, culminando com um estado mórbido, isto é, uma doença ou uma evolução de um traumatismo. Às vezes um traumatismo também que foi evoluindo para o óbito, né? Que primeiro teve um traumatismo. Então isso faz parte da morte lenta. Afora esses dados, eventualmente aflorem do exame necroscópico, alguns dos quais podem apontar para a morte rápida. Como? Então, você pensou que era morte lenta, aí o espasmo cadavérico. Outros também podem orientar no sentido de uma morte lenta, demorada, ponto final de uma longa agonia, é isso que a gente está falando de morte lenta. Aquela outra era morte rápida, tal como o caso de emaciação de caquexia, ele vai morrendo vai debilitando, caquexia vai ficando caquético, então é isso que é caquexia, é quando o indivíduo vai ficando caquético, vai perdendo lentamente as funções orgânicas, aí a morte vai se dando lentamente, é uma morte lenta, é agônica, né? Porque vai provocando uma agonia mortal. Da presença de extensas escaras, as escaras acontecem na morte lenta, na morte agônica. Bom, e há outro típico aspecto de morte é quanto à causa. A causa, quanto à causa, caiu um negócio aqui. Aí a gente vai lá para a causa natural, tá? Morte natural. A segunda, morte violenta, que pode ser homicídio. E a morte duvidosa, que é aquela que a gente falou que morte súbita pode ser sem assistência. Tá? A morte natural é aquela que sobrevém como consequência de um processo esperado e previsto. Essa que nós estávamos falando de morte natural. Todavia, o uso habitual do termo considera esse tipo de morte como natural, uma vez que tanto sua causa quanto o seu desenlace soam ocorrer de forma espontânea, como evolução natura e previsível do processo mórbido. Morte violenta pode ser homicídio, suicídio, morte acidental, acidente, morte violenta também.
Morte violenta é a morte provocada por agentes externos, por exemplo, compreende situações de homicídio, suicídio, acidentes, infanticídio na sequência de um aborto ilegal. Nesses casos, muito embora a causa final seja previsível, por exemplo, anemia aguda por hemorragia e tal, é um fenômeno no qual, de uma certa forma, interveio a força como um desencadeante. Essas são também denominadas mortes médico-legais, tá vendo? A maioria das mortes violentas são médico-legais, porquanto o seu estado de apreciação deve mediar a intervenção médica judicial, ambas agindo de benefício da segurança coletiva como tutela dos bens jurídicos da sociedade. Então, na verdade, a maior característica de morte médico-legal, é a morte violenta, né? É o que mais ocorre dentro de ML. Morte duvidosa, denomina-se morte súbita, aquela que pode ser súbita também, que é aquela que pela brevidade da instalação do processo, é muito breve, desde segundos até horas, é morte duvidosa, morte súbita, não possibilita que seja realizada uma pesquisa profunda. Então, é uma morte súbita, morte rápida, tá? Morte violenta. Não, tá falando de morte rápida, morte violenta. Morte natural foi uma, morte violenta a outra. E agora nós vamos falar sobre morte duvidosa. A morte duvidosa que eles estão falando aqui é morte sem assistência. As maiores dúvidas que suscita esse tipo de morte duvidosa, é a sem assistência, como o fato de ocorrer sem testemunhas, em locais isolados ou em pessoas que moram sozinhas, ou pelo menos que no momento da morte não havia ninguém na residência e que tampouco procuraram por auxílio, tá? Nessa circunstância, não há qualquer orientação diagnóstica e, via de consequência, deverá proceder-se à necropsia como forma possível de determinar a causa mortis. Porém, não dá para ver muito, tanto médica quanto jurídica, para elucidar a morte, se foi causa natural, se foi produzida mediante violência. Essa é a morte sem assistência. Por essas razões, a medida mais correta é fazer o exame necroscópico, incluindo o exame toxicológico, aí que entra muito toxicológico, quando é aquela morte duvidosa, tem muita dúvida, e a morte que morreu sem assistência. Então, vai muito tóxico. É aquele tipo de necropsia que a gente tem que colher tudo que for possível para fazer toxicológico ou dosagem alcoólica, porque pode ter sido por uma overdose alcoólica. Então, a gente colhe tudo, faz muitos exames laboratoriais para essa morte. Essa é a chamada morte sem assistência ou morte duvidosa, tá? Então são sob esse aspecto se a gente conceitua morte. Então isso a gente fez o conceito de morte. O que é o conceito de morte, o assunto de hoje, para saber que tipo de morte, como é que nós vamos conceituar aquela morte, que tipo de morte que nós estudamos. Então, por hoje, é esse o assunto. Na próxima aula, nós vamos entrar para provas de cessação de vida, tá? Então, dentro do tipo de morte, existe prova de cessação de vida. São provas que a gente pode conseguir dentro do processo de necropsia e conseguir as provas para realmente cessou a vida. Então, para a gente dizer que alguém está morto, não podemos só falar do tipo de morte, do conceito de morte, saber do conceito de morte e ver que tipo de morte que foi aquela, sem antes saber, ter certeza da por que está morto de verdade, né? Aquilo que a gente está falando, por que não foi uma morte, que não é uma morte aparente? Por que não é uma catalepsia? Porque aí nós vamos utilizar o quê? O assunto? Provas de cessação de vida. Por hoje é só. Na próxima aula nós continuamos. Obrigado.